Bom, então agora vencemos, né, o erro de tipo. Falaremos do erro de proibição, tá? Vamos lá, sem delongas. Então tá aí, erro de proibição, tá lá, artigo 21 do Código Penal, né? Tem a seguinte redação. O desconhecimento da lei é inexcusável. Aquilo que a gente começava no começo da aula, né? O famoso erro de direito. Erro de direito é um indiferente penal, né? Então, o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não ser responsabilizado por um determinado crime, por uma determinada conduta criminosa. Contudo, o erro sobre a ilicitude do fato, vejam, o desconhecimento da lei é inescutável, mas o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. E aí, gente, é muito importante aquilo que eu mencionei no começo da aula. Notem como essa diferença ela é vital. Ela é vital, ela parece boba, mas acho que foi só quando eu percebi essa diferença que as coisas ficaram mais claras para mim. Né? Uma coisa é o desconhecimento da lei. Isso é inexcusável. Você não pode alegar que você desconhece a lei. Isso você não pode. A gente vive nessa ficção jurídica que estabelece que todos nós conhecemos a lei. Então, eu não posso dizer que eu desconheço a lei. Agora, eu posso dizer que eu não alcancei o caráter ilícito da minha conduta. Que naquela circunstância que eu estava, eu não alcancei, eu nem tinha como alcançar o caráter ilícito da minha conduta. Né? Não consegui compreender que minha conduta era ilícita. Ali, naquela circunstância em que eu estava, eu não conseguia alcançar a ilicitude da minha conduta. Beleza? A gente vai trabalhar com exemplos aqui. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, aqui, a questão da evitabilidade ou não do erro são as mesmas reflexões que a gente já fez lá no erro de tipo. Né? Um erro evitável, ele é um erro vencível, ele é um erro superável, e por isso ele é um erro indesculpável. Ele é um erro indesculpável. Já o erro inevitável, ele é um erro invencível, ele é um erro insuperável, por isso é um erro desculpável. Se ele é um erro invencível, ele é isenta de pena. Né? Ele isenta de pena. Se é invencível, é um erro invencível, então isenta de pena. Qualquer outra pessoa nas mesmas circunstâncias teria errado igual. Teria errado igual. Então, isenta, não há razão para punir. Né? Não há fundamento de culpabilidade aqui, não há culpa. Beleza, gente? Tá? No erro de tipo, há um equívoco quanto às circunstâncias ou aos elementos objetivos fáticos ou normativos do tipo legal, né? Então, erro quanto à realidade, né? Vou bater muito nessa tecla, gente, muito nessa tecla, tá? O erro de tipo é um erro quanto à realidade. Já no erro de proibição, o equívoco recai sobre a proibição do tipo de injusto, no sentido da valoração jurídica geral, o que retira a consciência da antijuridicidade da conduta. Então, vejam, no erro de proibição, o equívoco, né, ele recai sobre a proibição, sobre o caráter do injusto, sobre uma valoração jurídica que recai sobre uma dada conduta. Né? Então, não é o desconhecimento da lei, mas é a incompreensão quanto ao caráter ilícito daquele fato. Quanto ao caráter ilícito daquele fato. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos avançar. Olha, conhecimento do injusto e erro de proibição. Né? Então, a partir do finalismo, a teoria da culpabilidade realiza a distinção entre o conhecimento do fato e o conhecimento do injusto do fato. Né? O finalismo ele divide essas coisas. O conhecimento do fato é algo que pertence ao dolo, né? O elemento cognitivo do dolo, o elemento intelectual do dolo, né? A representação da realidade, é o conhecimento da realidade. Enquanto que o conhecimento do injusto do fato é a tal da consciência da ilicitude. Né? Vejam que o finalismo ele desdobrou, ele fez essa distinção. Uma coisa é o saber o que eu faço. Uma coisa é o saber o que eu faço, ter plena ciência do que eu faço. Outra coisa é eu saber que o que eu faço é ilícito. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Né? Então, o conhecimento quanto à realidade do fato é algo que vai afetar o próprio dolo, né? Que vai afetar as minhas intenções com aquela minha conduta. Né? Se eu ignoro o que eu faço, eu não tenho dolo de fazer aquilo. Né? Se eu ignoro o que eu faço, eu não tenho dolo de obter aquele resultado. Né? Já de outro lado, eu posso saber o que eu faço, eu tenho plena ciência do que eu estou fazendo, mas eu não sei que aquele meu ato constitui-se numa ilicitude. Né? Que aquela minha conduta é uma conduta que tem caráter antijurídico. Tudo bem, gente? Tá? Vejam, então, a consciência e a vontade do fato constituem o dolo. Né? Já a consciência do injusto, né? Essa consciência da ilicitude, da
juridicidade é um elemento especial da culpabilidade, né? E ela é o fundamento concreto do juízo de reprovação, né? Só são culpados aquelas pessoas que representaram, que tinham consciência do injusto, né? A gente viu isso na aula de culpabilidade, tudo bem? Né? A consciência do injusto, a consciência da antijuridicidade, ela é o que determina o juízo de reprovação no caso concreto, né? Você agiu em contradição ao direito, sabendo disso, você tinha consciência que sua conduta era ilícita, você tinha consciência, e essa consciência profana, lembrem-se disso, você tinha consciência que matar é errado, não é porque você sabe que o artigo 121 do Código Penal estabelece a pena para o crime de homicídio de 5 a 12 anos, não, de 6 a 12, né? Não é por isso, não. Não é por isso, não. É porque a gente vive em sociedade. Viver em sociedade significa compartilhar valores, compartilhar condutas, compartilhar expectativas normativas, né? E esse compartilhamento, a linguagem, né, a cultura, elas acabam conformando uma noção de injusto, uma noção compartilhada de certo e errado. E você sabe que matar é errado, mesmo que você não conheça o Código Penal. Tudo bem? Tá? Então, quando a gente está falando da consciência do injusto, da consciência da antijuridicidade, a gente está falando dessa consciência profana, né? Dessa consciência profana, tá? Vejam, o erro de proibição, como o erro sobre o injusto do fato, tem por objeto a natureza proibida ou permitida da ação típica. O autor sabe o que faz, mas pensa erroneamente que é permitido, ou por crença na permissão do fato, ou por falta de representação da proibição do fato. Em outros termos, o sujeito conhece a existência da lei penal, porque essa é uma presunção absoluta. Ninguém aqui está discutindo se o sujeito conhece ou não conhece a lei, essa é uma presunção absoluta, né? Diz o Código Penal, o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, assim, tanto faz se você conhece ou não a lei, né? Essa é uma presunção absoluta. Mas o sujeito, ele desconhece ou interpreta mal o seu conteúdo, tá? Exemplo, o sujeito, isso eu me deparei muito, né? Antes de vir para Marabá, eu atuei em São Raimundo Nonato, que é sertão piauiense, uma cidadezinha de 30 mil habitantes. E lá era muito comum caçador de tatu. Muito comum. Tem um parque nacional lá, o Parque da Serra da Capivara, belíssimo, por sinal. E era muito comum caça dentro do parque, né? E é um crime de caça. Mas, assim, as pessoas, olha o contexto das pessoas, né? Pessoas criadas em comunidades rurais, comunidades agrárias, afastadas de núcleos urbanos, né? Metidas, realmente cresceram ali. É uma tradição mesmo, é cultural essa coisa do caçar para eles. Às vezes não é nem só cultural, acaba sendo uma necessidade, né? As pessoas de fato comem a carne de caça. Então as pessoas, assim, elas tanto têm isso como uma prática cultural quanto uma necessidade alimentar. Então é isso, não, como assim, não pode caçar? Mas que isso? Meu pai caçava, meu avô caçava, meu bisavô caçava, todos os meus tios caçam, todos os meus amigos, cara, ninguém nunca foi preso, nunca ouvi dizer que não podia caçar, que estatuto tem de monte, qual que é o problema? Né? Então vejam, esse é um contexto em que a pessoa sabe, por exemplo, que ela não pode abater o gado do pasto. Ela compartilha essa noção, né? Essa noção cultural do que. Ela sabe que ela não pode entrar numa loja, vestir uma roupa e sair andando sem pagar. Ela sabe disso tudo, né? Porque ela compartilha essa noção cultural. Mas naquela realidade em que ela está inserida, ela não se desenvolveu a consciência da antijuridicidade acerca da conduta de caçar tatu. Tá? Então, nesse contexto, é possível a gente levantar a hipótese aí de um erro de proibição. Tudo bem, gente? Veja, a pessoa, ela sabe o que ela faz, ela está caçando o tatu, ela sabe que é tatu mesmo que ela está caçando, que é tatu, né? Não se equivocou. Achou que estava caçando, sei lá, uma formiga, era um tatu, né? Não, é tatu mesmo. A pessoa sabe o que faz. Ela pensa erroneamente ou que ela pode caçar, né? Ou ela não sabe, ela nunca ouviu dizer que isso contraria o direito, que isso viola as normas jurídicas. Beleza, gente? Tá? Ela desconhece ou interpreta mal o conteúdo da lei. Não é que ela desconhece a lei, porque o desconhecimento da lei é inexcusável. Mas ela interpreta mal o conteúdo da lei. Ela acha que, por exemplo, ela não pode matar uma onça, mas ela pode matar um tatu. Tá? Vejam, o conhecimento do injusto deve ser avaliado a partir de um juízo profano, né? Isso que a gente tem falado. Não se exige conhecimento técnico, mas tão somente um esforço cognitivo a partir das regras da experiência, para você alcançar o caráter ilícito do fato. Tá?
conhecimento de injusto e erro de proibição, né? Bom, a gente já viu, o conhecimento do injusto, ele é algo que vai ser construído a partir do desenvolvimento da teoria da culpabilidade, né? A teoria da culpabilidade no finalismo, ela vai apresentar duas vertentes. A gente vai ter a teoria rigorosa da culpabilidade, tá? Também chamada de teoria estrita da culpabilidade, e a gente vai ter a teoria limitada da culpabilidade. Vamos falar primeiro da teoria rigorosa da culpabilidade. Ela vai ser desenvolvida por Wetzel. E, gente, aqui, sinceramente, assim, para falar exatamente o que é a teoria rigorosa da culpabilidade, todos os elementos teóricos, filosóficos, não vale a pena. Aí aqui é algo que, sinceramente, não vale a pena, a gente perderia muito tempo. Não vale a pena. Aqui, infelizmente, vocês vão ter que decorar, meus queridos, tá? Decorem isso. Essa é a única coisa que vocês têm que decorar. O resto vocês têm que entender e tal. Mas aqui vocês vão ter que decorar. E vocês vão ter que decorar o seguinte sentido. Para a seguinte frase, a seguinte expressão, até anote aí. Para a teoria rigorosa da culpabilidade, o erro de proibição, a teoria rigorosa de culpabilidade atribui as mesmas consequências a todas as modalidades de erro de proibição. Tá? Então, anotem isso. A teoria rigorosa da culpabilidade atribui as mesmas consequências a todas as modalidades de erro de proibição. Tá? E quais são as consequências? O erro de proibição inevitável exclui a culpabilidade, o erro de proibição inevitável reduz a reprovação, né? Então, diminui a pena. Beleza? Então, anotem isso por enquanto, tá? Teoria rigorosa da culpabilidade atribui as mesmas consequências a todas as modalidades de erro de proibição. Vocês podem já acrescentar o seguinte. Para a teoria rigorosa da culpabilidade, anotem, para a teoria rigorosa da culpabilidade, todos os equívocos quanto às causas justificadoras são erros de proibição. Tá? Daqui a pouco isso vai fazer mais sentido, mas já anotem. Todos os equívocos relacionados às causas justificadoras estão as discriminantes putativas. É sempre erro de proibição. Sempre erro de proibição. Tá? Vai fazer mais sentido daqui para frente. Primeiro, eu preciso só que vocês guardem essas informações. Bom, a outra vertente da culpabilidade vai ser a teoria limitada da culpabilidade. A teoria limitada da culpabilidade ela é a majoritária, tá? Tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A que foi adotada pelo nosso Código Penal, está lá expressamente dito na exposição de motivos do nosso Código Penal, que a partir da reforma lá da década de 80, 84, 85, né, da parte geral, reforma da parte geral do Código Penal, a partir daquele momento, o Código Penal adotaria a teoria limitada da culpabilidade. Tá? Isso está expresso na exposição de motivos. Por isso aí é posição pacífica na doutrina de jurisprudência que o nosso Código Penal adota a teoria limitada da culpabilidade. E a teoria limitada da culpabilidade, ela divide o erro quanto as causas justificadoras, né, ela divide em várias consequências diferentes, tá? Então, eu tenho, assim, a teoria limitada da culpabilidade, ela faz a distinção entre algumas espécies de erro de proibição. É isso, tá? Para a teoria extremada da culpabilidade, todos os erros de proibição têm a mesma consequência. Para a teoria limitada da culpabilidade, existem algumas espécies distintas de erro de proibição, tá? E cada uma com uma consequência diversa. Então, eu tenho primeiro o erro de proibição direto, né? O erro de proibição direto é esse justamente que recai sobre a existência, a validade e o significado da norma penal. Né? Então, é isso que a gente tem trabalhado. Beleza? Então, a pessoa acha que é permitido, ela sabe que caçar é proibido, mas ela acha que caçar tatu pode. Né? Então, a pessoa ela se equivoca quanto à extensão da norma, né? Quanto ao significado da norma. Outro exemplo clássico, né? Turista holandês que traz um cigarro de maconha lá da Holanda, chega no Brasil e acende o baseado aqui, e aí é preso, né? Em flagrante pelo crime de uso de droga. Não seria preso em flagrante, né? Só, enfim, é termo circunstanciado, por aí vai, a gente sabe, mas só para forçar aqui a barra. Beleza. Essa pessoa poderia alegar que está agindo em erro de proibição. Fala, pô, eu não sabia que não podia. Achei que podia. Nossa, toda a propaganda que eu vejo lá na Holanda do Brasil é vocês aí na praia, fumando maconha, não sei o que. Achei que podia. Lá no meu país pode, na Holanda pode. Nunca ouvi dizer que não podia, por aí vai. Tá? Então, esse é o erro de proibição direto.
que ele é o erro que cai sobre a existência, a validade, o significado da norma penal, tudo bem? Eu ainda tenho o erro de proibição indireto, também chamado de erro de permissão. Tá? Esse erro de proibição indireto é aquele que recai sobre os limites da causa de justificação ou sobre a existência da causa de justificação. Então, aquele exemplo, eu acho que existe legítima defesa da honra, por exemplo, né, e não existe. Ou eu acho que a legítima defesa estaria configurada na situação em que a pessoa me xinga, eu vou até a minha casa, tomo um banho, troco de roupa, pego minha arma e volto lá para ameaçar a pessoa, mão armada, para atirar na pessoa, enfim. Tá? Então, o erro de proibição indireto, também chamado de erro de permissão, tem por objeto os limites jurídicos ou a existência de uma causa de justificação. Tá? Tanto no erro de proibição direto quanto no erro de proibição indireto, eu tenho aí a exclusão ou a redução da culpabilidade, né, da culpabilidade, por aquele raciocínio que a gente já fez. Eu tenho a afetação da consciência da ilicitude. Né? Se a pessoa não tem a potencial consciência da ilicitude, ou se ela tem uma consciência da ilicitude reduzida, ela tem, ou ela não tem culpa, né, ou eu tenho aí a exclusão da culpabilidade da pessoa, ou eu tenho a redução da culpabilidade da pessoa, tudo bem? Mas existe um terceiro erro aí, né? A teoria limitada da culpabilidade já vai tratar de um terceiro erro relacionado aí às hipóteses permissivas, né? Que é o erro de tipo permissivo. Aqui, o erro da pessoa recai sobre a realidade. Então, é aquela situação: a pessoa vê um vulto pulando o muro, acha que está agindo em legítima defesa, e na verdade é o filho do vizinho. Né? A pessoa não está adiante. Vejo meu pior inimigo colocando a mão no bolso, acho que estou diante de uma injusta agressão e não é, ele quer me entregar um presente. Tudo bem? Tá? Então, para a teoria limitada da culpabilidade, isso não é erro de proibição, isso é erro de tipo. A gente já fez essa discussão. Tá? Isso não é erro de proibição, isso é erro de tipo, é o erro de tipo permissivo. E aí vai ter as consequências do erro de tipo. Né? Exclui o dolo, caso inevitável, permite a punição por culpa, caso seja evitável. Tudo bem, gente? Então, o que vocês têm que saber? Teoria extremada da culpabilidade não faz distinção entre erro de proibição direto e erro de tipo permissivo. Tá? Para a teoria extremada da culpabilidade, tudo isso aqui, ó, sempre que o erro recair sobre alguma causa justificadora, sobre alguma hipótese permissiva, sobre alguma causa excludente de uma causa excludente de ilicitude, eu estarei diante de um erro de proibição. Tá? Para a teoria extremada da culpabilidade, qualquer erro relacionado à causa justificadora, a causa permissiva, é erro de proibição. Para a teoria limitada da culpabilidade, eu tenho dois tipos de erro de proibição. Aliás, eu tenho dois tipos de erro relacionados às causas justificadoras. Eu tenho o erro de proibição direto, que é esse que é relacionado à existência, à validade ou significado da norma penal. Eu tenho o erro de proibição indireto, que é esse que cai sobre os limites ou sobre a existência da causa justificadora. E eu tenho o erro de tipo permissivo, que é um erro quanto à realidade. Eu acho que está presente uma circunstância que me permitiria agir em legítima defesa, em estado de necessidade, mas eu me equivoquei quanto à realidade, tá? Que é o caso da discriminante putativa. Beleza, gente? Aqui trouxe um resuminho, nota 10 aqui do professor Cirino, né, para a gente botar uma pedra aí nessa discussão. Vejam, a equiparação do erro de tipo permissivo realizado pela teoria limitada da culpabilidade baseia-se no argumento de que o autor quer agir conforme a norma jurídica, e nessa medida a representação do autor coincide com a representação do legislador ou com o direito objetivo existente. Ou seja, o sujeito ele quer agir em conformidade com a norma, ele quer agir em legítima defesa, né? Ele quer agir em estado de necessidade, ele quer agir é, é, de maneira permitida, beleza? Mas erra sobre a verdade do fato. Né? A representação errônea da situação justificante exclui o dolo, como decisão fundada no conhecimento das circunstâncias do tipo legal e no desconhecimento da inexistência da situação justificante, cuja errônea admissão significa que o autor não sabe o que faz. Ao contrário das outras espécies de erro de proibição, cujo autor sabe o que faz, mas erra sobre a juridicidade do fato. Tudo bem? Deixa eu dar um exemplo para vocês que eu acho um exemplo muito bom. Suponho vocês que está eu e meu amigo passeando na beira de um lago, e aí ao longe eu vejo a água se mexendo, né? Eu vejo a água se mexendo e acho que é, sei lá, um pato nadando. Eu sou míope, não enxergo direito, tá? E vejo um pato lá. Aliás, eu vejo a água se mexendo, não enxergo direito, sou míope, acho que é um pato jogando água para cima, nadando. Meu amigo que enxerga muitíssimo bem vê que é uma criança que está se afogando. Vê que é uma criança que está se afogando. Mas ele acha que ele não conhece essa criança mesmo, né?
Como ele não conhece essa criança, ele não sabe quem é, que não tem que fazer nada, tá? Vejam, gente. Nós dois aqui poderíamos ser acusados de omissão de socorro, tudo bem? Tá, nós dois aqui, o crime, né, que nós dois poderíamos ser acusados aqui é o crime de omissão de socorro. Eu me equivoquei contra a realidade fática das circunstâncias. Eu achei que era um pato. Eu achei que era um pato, né? Veja, se eu achei que era um pato, eu me equivoquei contra a realidade. Não era um pato, era uma criança. Então, eu agi em erro de tipo, né? E aí, qual que é o raciocínio? Bom, se o erro for inevitável, né, exclui o dolo. Se o erro for evitável, permite a punição por culpa, caso o tipo penal preveja a modalidade culposa. No caso de omissão de socorro, crime de omissão de socorro, não existe a hipótese culposa, né? Então, tudo bem, não responderia por nada. Meu amigo, ele não se equivocou com a realidade. Ele viu que era uma criança, que era uma pessoa precisando de ajuda. E ele não foi. Vejam, a sua omissão foi uma omissão dolosa. Né? A sua omissão foi uma omissão dolosa. Ele não se equivocou quanto à realidade. Ele se equivocou quanto à extensão da norma. Ele achou que ele não era obrigado a prestar socorro porque ele não conhecia a pessoa, porque não era familiar, não tem qualquer relação com essa pessoa. Né? Então, ele não se equivocou quanto à realidade, ele se equivocou quanto ao caráter da norma, quanto à extensão, quanto ao conteúdo da norma penal. Ele achou que ele não estava obrigado. Mas ele estava, mas ele estava. Esse, para mim, é o melhor exemplo para a gente entender a distinção entre erro de tipo e erro de proibição. Né? Meu amigo, ele errou, ele agiu em erro de proibição direto, ele se equivocou quanto à extensão, o conteúdo, a validade da norma penal. Ele achou que ele não era obrigado a atuar naquela circunstância. Já eu me equivoquei quanto à realidade, achei que era um pato. Eu agi em erro de tipo essencial, excluí o dolo, né? E meu amigo agiu em erro de proibição, isenta de pena, se for inevitável, né? Se for evitável, reduz a pena aí de 1/6 até a metade. Tudo bem, gente? E aqui a gente vai ter essa mesma discussão, né? A natureza evitável ou inevitável do erro. Aqui é a mesma discussão, tá? É a mesma discussão. O erro evitável é aquele erro que é vencível, aquele erro que é superável, né? Que uma outra pessoa teria percebido. O erro inevitável é aquele erro insuperável e, portanto, ele é um erro desculpável, tá? Agora, a única coisa que a gente vai acrescentar aqui no erro de proibição é a questão da informação, aquilo que eu comecei a aula falando para vocês, né? Respondendo a dúvida do colega. Contextos altamente regulados. Então, por exemplo, um advogado dando uma orientação a um cliente que abre uma loja, abre uma empresa, enfim. E aí o cliente pratica algum crime tributário, né? E aí ele pode alegar erro de proibição. Ou um outro exemplo, alguém que exerce uma atividade poluidora, uma atividade que causa dano ao meio ambiente, né? Pode alegar erro de proibição. Onde eu quero chegar? Existem determinados contextos de vida que são altamente regulados, que são complexos, né? E que a gente sabe que são altamente regulados. Então, por exemplo, legislação ambiental é uma miríade de normas, é muito complicado, são muitas normas, né? A pessoa pode alegar erro de proibição. Mesma coisa a questão tributária, uma miríade de normas, a pessoa pode alegar erro de proibição. E, lógico, tudo vai depender do contexto fático, né, do caso real. Mas o que a gente vai dizer aqui é que existe um ônus informacional, um dever de informação mais intenso do que em outros contextos. Né? Quando você está atuando em um contexto altamente regulado, no caso, por exemplo, exercendo uma atividade poluidora, uma atividade perigosa, exercendo comércio, enfim, você tem um dever de informação maior do que a pessoa que está no contexto ordinário da vida. Né? Então, nesses contextos altamente regulados, esse dever de informação ele é mais tenso. Ou seja, o argumento do erro de proibição ele é mais frágil, é mais difícil de emplacar. Né? Uma outra coisa que é preciso que a gente leve em consideração também é que a gente, para definir, né, se o erro é evitável ou inevitável, a gente vai levar em consideração a figura do ser humano médio, mas a gente vai levar também em consideração as circunstâncias concretas da pessoa. Né? Então, por exemplo, eu, Igor, mestre em Direito, procurador da República, professor, né? É muito mais difícil emplacar um erro de proibição do que o seu João, que cresceu aqui na Vila União, 80 quilômetros de estrada de terra do núcleo urbano mais próximo. Tudo bem? Tá? Então, vejam, o dever de informação, né, ou o espaço de evitação ou melhor, o espaço de erros inevitáveis na minha vida é menor do que o do seu João. Né? É mais fácil eu emplacar, é mais fácil o seu João emplacar
o argumento do erro de proibição do que eu. Beleza? Então, em contextos altamente regulados, eu vou ter um dever informacional mais intenso também. E aí, o argumento do erro de proibição, ele vai ser mais difícil de ser implacável. Né? A gente vai ter que levar em consideração essas questões também quando a gente for exercer o juízo valorativo, o juízo normativo, quanto à natureza evitável ou inevitável do erro da pessoa. Tudo bem, gente? Acho que acabamos aqui, acabamos, né? Enquanto, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tem aí, ó, 5 minutinhos, caso alguém tenha alguma dúvida, joga no chat, enquanto eu vou aqui respondendo as questões, tá? Vou fazer com vocês aqui rapidinho, vejam. Segundo o Código Penal e a doutrina, o sujeito que por errônea representação dos fatos crê estar diante de uma injusta agressão iminente e repele a suposta agressão. Aquele método, né, gente? Quando a gente já sabe, a gente tem que tentar responder a questão antes de ir para as alternativas, até para ganhar tempo, né? Então, vejam, o sujeito que por errônea representação dos fatos, opa, erro de tipo, né? Já sabemos que é um erro de tipo. Crê estar diante de justa agressão. O que é isso aqui? Opa, erro de tipo permissivo, né? Está no contexto aí da discriminante putativa. Acha que está agindo em legítima defesa, né? Acha que está repelindo suposta injusta agressão, né? Mas não está. Então, esse sujeito, ele pratica um crime impossível agindo de forma típica? Não, né? Porque crime impossível é outra coisa, né? Crime impossível é quando, por absoluta impropriedade do meio ou absoluta inadequação da conduta, o sujeito não vai conseguir alcançar o resultado esperado, tá? Então, não é crime impossível, né? Incorre em erro de proibição, agindo sem culpabilidade, de acordo com a teoria estrita da culpabilidade, salada, né? Isso aqui é a típica alternativa salada, né? Fez uma salada mista aqui. Não, né? Não tem nada a ver com erro de proibição, né? Veja, representação dos fatos. Falando em representação de fatos, gente, é erro de tipo, né? Erro de tipo, beleza? Incorre em erro de tipo permissivo. Eita, será? Parece, né? Agindo sem dolo. Agindo sem dolo? Sem dolo, representou erroneamente, né? Agindo sem dolo, de acordo com a teoria estrita da culpabilidade, permanecendo a punibilidade, punição pelo crime culposo. Vamos ver, vamos ver. Incorre outra, né? Incorre em erro de tipo permissivo, agindo sem dolo, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade, permanecendo a possibilidade de punição pelo crime culposo. Ou a E, incorre em erro de tipo permissivo, agindo sem dolo e sem culpa, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade. Aí a gente já sabe porque a teoria limitada, tanto a teoria estrita quanto a teoria limitada da culpabilidade não excluem o dolo e a culpa, né? As duas, elas vão dizer, olha, exclui-se o dolo, permite a punição por culpa, mas tem aí, pode ser que exista um erro de proibição no meio, né? Isso que a gente vai ter que avaliar. Então, vejam, vamos entre a C e a D, né? A C vai dizer o seguinte, incorre em erro de tipo permissivo, a gente sem dolo, de acordo com a teoria estrita da culpabilidade, erro de tipo permissivo. Aí a gente vai ter que lembrar aquilo que eu falei para vocês. Gente, infelizmente aqui vai ter que decorar, tá? Teoria estrita ou extremada ou extrema da culpabilidade equipara, vai dizer que todos os erros relacionados às hipóteses permissivas, as excludentes de culpabilidade, as excludentes de estudo, são erros de proibição, tá? De outro lado, a teoria limitada da culpabilidade vai fazer a distinção entre erro de tipo permissivo e erro de proibição, direto, indireto, tá? Então, qual que é a alternativa aqui? A alternativa é a letra D, né? Porque o nosso Código Penal, ele outra coisa também que já nos ajudaria muito a resolver essa questão é guardar essa informação que eu dei a vocês, que o nosso Código Penal expressamente adota a teoria limitada da culpabilidade. Se você sabe disso, você responde a questão sem nem entender o resto, né? Eu sei que o Código Penal adota a teoria limitada da culpabilidade. Então, pois bem, o que diz a única coisa que a única alternativa que trabalha com isso é justamente a alternativa D. Tudo bem, gente? Tá? Então, gabarito aí, letra D. Essa aqui é a última, vamos fazê-la. À luz da disposição do Código Penal acerca do erro, julgo os itens a seguir. De acordo com a teoria da culpabilidade adotada pelo Código Penal, qual que é a teoria da culpabilidade adotada pelo Código Penal? Teoria limitada da culpabilidade, que faz a distinção entre erro de tipo permissivo e erro de proibição indireta, né? Todo erro que recai sobre uma causa de justificação configura erro de proibição? Erradíssima, né? A teoria limitada da culpabilidade, que é adotada pelo Código Penal, diz exatamente o oposto disso, né? Nem todo erro que recai sobre uma causa de justificação é erro de proibição. Porque se o erro recai sobre as circunstâncias fáticas daquela causa de justificação, é o erro de tipo permissivo. Tudo bem? Tá? Ponto errado.
No chamado aberratio ictus, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, em vez de vitimar a pessoa que pretende ofender, ou a gente atinge pessoa diversa, lembra? Aberratio ictus, né? Um erro de execução, eu ao invés de atingir uma pessoa e atinjo outra, né? Então, em vez de vitimar a pessoa que pretende ofender, ou a gente atinge pessoa diversa, considera essas condições e qualidades não da vítima, mas da pessoa que o agente pretendia atingir. Sim, a história da vítima real e da vítima virtual, né? Leva em consideração qualidades da vítima virtual. Então, 1 errada, 2 correta. 3. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo, se inevitável, ou diminui a pena de 1/6 ao terço, se evitável. Veja, o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo. Até aqui está certo? Sim. Um erro sobre elemento constitutivo do tipo penal é o erro de tipo permissivo. Aliás, é o erro de tipo, né? Erro de tipo essencial. Tá? É aquele erro que recai sobre um elemento essencial, um elemento que constitui o próprio tipo penal, né? Bom, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo se inevitável. Sim. Ou diminui a pena de 1/6 a 1/3 se evitável, aqui está errado. Né? O que diminui a pena é o erro de proibição. O erro de tipo essencial, ele exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se o tipo penal prevê a hipótese culposa. Né? Ele sempre vai excluir o dolo, mas vai permitir a punição na modalidade culposa, caso aquele tipo penal assim preveja. Tudo bem, gente? Então está errado. Quarto, constitui crime impossível a prática de conduta delituosa induzida por terceiro que assegura a impossibilidade fática da consumação do delito. Tá? Deixa eu ler de novo, porque até eu me confundi aqui. Constitui crime impossível a prática de conduta delituosa induzida por terceiro que assegure a impossibilidade fática da consumação do delito. Tá certo isso aqui, né? Vejam, constitui um crime impossível a prática de uma conduta delituosa induzida por um terceiro que assegure que vai ser impossível consumar aquele delito. Se é impossível consumar aquele delito da forma como a conduta está sendo praticada, eu estou diante de um crime impossível, né? Exatamente por inadequação do meio, tá? Então, está correto aí, constitui crime impossível a prática de conduta delituosa quando um terceiro induz a pessoa a praticar a conduta de uma tal forma que ela jamais vai conseguir alcançar o resultado desejado. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu quero matar alguém, aí a pessoa me induz a matar alguém com uma pistola d'água. Fala, não, Igor, toma aqui essa pistola d'água e fica atirando aí contra a pessoa que vai conseguir matá-la. E eu acredito e vou lá e... Né, o que que é isso? Crime impossível, né? Nunca vou conseguir matar alguém praticando a conduta dessa maneira. Tudo bem, gente? Então, gabarito aí, 1 e 4 são as corretas. É isso aí, meus amigos. Olha só. Última pergunta aqui que encaminharam, né? Para confirmar, erro de tipo permissível é o mesmo que discriminante putativa? Sim. Não é o mesmo, tá? É assim, ó. O raciocínio que você tem que fazer é o seguinte. O erro de tipo permissível, ele se dá no contexto da discriminante putativa. Porque assim, a discriminante putativa é uma coisa, né? E o erro de tipo permissivo é outra coisa, assim, são conceitos diferentes. Mas o contexto é o mesmo, né? O que é a discriminante putativa? É a falsa percepção da realidade. Eu acho que eu estou agindo, eu acho que eu estou diante de uma injusta agressão, mas não estou. Isso é discriminante putativa. Eu acho que estou agindo em legítima defesa. Né? Então, a discriminante putativa é um contexto. Né? O que é o erro de tipo permissivo? Exatamente, é esse meu erro, esse meu equívoco, mas assim, são conceitos diferentes, entendeu? É a mesma coisa, só que não é. São conceitos diferentes. Se você quiser um resumo, né, uma coisa bem objetiva, é isso. Olha, o erro de tipo permissivo, ele se dá no contexto das discriminantes putativas. Mas discriminante putativa é um conceito, o erro de tipo permissivo é outro conceito. É só isso. É só isso. Mas o contexto é o mesmo, né? O contexto é o mesmo. De fato, o erro de tipo permissivo ele se dá quando eu estou diante de uma legítima defesa putativa, de um estado de necessidade putativa, e por aí vai. É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, né? Eu julgo esse tema difícil, assim, julgo que eu tenho dificuldade, inclusive, em dar essa aula, então espero que eu tenha sido claro na medida do possível. Também, como de costume, tentei fazer um material bem preciso aí, né? Que creio que vai lhes ajudar aí nos estudos, na revisão, enfim. É isso.
Ótimos estudos, gente. Mantenha o foco, mantenha a força. Os concursos estão de volta, né? Foi um prazer lhes acompanhar. Não sei se nos encontramos novamente, mas se não, né? Tudo de bom para todos e todas aí. Desejo muito sucesso na vida profissional e pessoal de todas e todos. Uma boa noite, um abraço e até a próxima oportunidade.